Um dos grandes segredos da vida é o equilíbrio. E o equilíbrio não é uma coisa calculada racionalmente, mecanicamente. O equilíbrio ele surge naturalmente do próprio fluir do espírito. O espírito, quando está desperto e atuante, é o próprio equilíbrio da pessoa. Então não adianta querer alcançar o equilíbrio mentalmente, calculando o que deve ser feito. Porque daí o ser humano acaba se enganando a si mesmo. Ele acaba errando porque a mente ela é muito reduzida. A sua capacidade de compreensão diante do todo é ínfima. E o espírito ele precisa fluir para que o indivíduo saiba o que fazer. Então, o próprio espírito é o equilíbrio. E no convívio humano, nas vivências que experimentamos entre as demais pessoas, nós precisamos desse equilíbrio para que possamos nos sair da melhor forma possível, para que não entremos em conflito com os nossos semelhantes e nem nos isolemos por outro lado. É claro que em alguns dias nós precisamos ficar mais quietos no nosso canto, isso é natural. Um dia não é como o outro, mas não podemos nos isolar de forma definitiva, porque daí não ocorrem as trocas que precisam ocorrer. É claro que hoje é difícil trocar com as pessoas porque não estão abertas em sua maior parte, não conseguem se abrir para o novo. Temos de um lado os revolucionários, aqueles que somente se entregam às novidades, às depravações, à decadência de modo geral, que confundem a decadência com a evolução, com o progresso, seja lá o que for. E do outro lado temos as pessoas dogmáticas, aquelas que estão presas a velhos conceitos e também não se abrem para nada. Então são os extremos. E em meio a isso nós precisamos viver de forma equilibrada, sem cairmos para nenhum dos dois lados. Isso não significa ficar em cima do muro, mas significa ser autônomo, livre e independente e obedecer à vontade de Deus em sua consciência interior e não os desejos dos homens, sejam eles de um lado ou do outro. Então, o equilíbrio é a chave de tudo. E no convívio social entre os meus semelhantes, eu desenvolvi ao longo dos anos uma prática, não sei como posso denominar isso, uma prática ou uma técnica, mas na verdade é algo natural meu, é algo natural, que é ficar quieto em meio aos demais, ficar quieto no meu canto, em meio às pessoas, observando-as, nós aprendemos muito, ouvindo-as, nós aprendemos, sejam as coisas boas ou as besteiras, porque quando estamos rodeados de pessoas, ouvimos de tudo, e a maior parte do que ouvimos acaba nos irritando, nos dá um desgosto, dá vontade de sair correndo e se afastar completamente da sociedade humana. Mas, como estamos aqui no meio das pessoas, precisamos tirar um proveito disso. Por mais que isso seja algo que esteja acompanhado de tantos dissabores, porque a vida não é feita apenas de coisas saborosas, mas de sabores também. Não precisaria ser assim, mas como estamos vivendo num tempo de decadência extrema, infelizmente é assim. E precisamos lidar com isso. E o segredo para suportar tudo isso, muitas vezes, é ficar quieto no seu canto, Não se isolar completamente das pessoas, mas ter a sua rotina, trabalhar, estar no ambiente de trabalho em meio aos demais, mas lá
para se preservar, muitas vezes é bom ficarmos quietos no nosso canto. Eu mesmo, particularmente, eu vi muitas pessoas se meterem em confusões por falarem demais, né? Os briguentos, eles são indivíduos que querem sempre ter razão, querem sobrepor as suas opiniões aos demais, não querem ouvir, mas querem apenas falar. E é por causa disso que surgem as confusões, porque as pessoas falam demais e ouvem pouco. Quando ouvimos mais e falamos menos, conseguimos sair ilesos de muitos conflitos, de muitas confusões. E nos tornamos observadores da vida e dos nossos semelhantes, como precisamos nos tornar. É claro, não podemos apenas ser observadores, precisamos viver, precisamos atuar, precisamos estar presentes nas situações da vida. Mas também não podemos nos perder em conversações inúteis. Não podemos ficar falando o tempo todo, porque quem fala demais, ele não consegue ouvir o seu íntimo, está apenas na esfera mental, na esfera dos pensamentos. Os pensamentos são ainda coisas da matéria grosseira, né? Os pensamentos são materiais, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Os pensamentos não são espirituais. O que é espiritual é o espírito que se manifesta intuitivamente. Isso é algo espiritual. E se o espírito está suficientemente desperto para atravessar a alma, para tocar o cerebelo e chegar ao cérebro frontal, e com isso promover o surgimento de pensamentos, então os pensamentos são elevados e estão em harmonia com a vontade do espírito, que está em harmonia com o espiritual. Daí surgem bons pensamentos. Mas se o indivíduo não tem um espírito desperto dentro dele e atua no piloto automático da sua mente, ele fica apenas na esfera dos pensamentos materiais e materialistas, porque o pensamento ainda é matéria grosseira, né? É matéria um pouco mais fina que a densa matéria grosseira, mas é algo que um dia será desintegrado. Algo que um dia será desintegrado. E somente o espírito é capaz de formar coisas que resistam ao tempo, porque o espírito é de uma constituição mais elevada que a mente humana. A mente é apenas um instrumento e muitas pessoas acabam colocando o instrumento no lugar do ser. A mente, ela acaba assumindo o lugar do ser. E daí fica complicado. Daí a pessoa não dispõe de referências, porque a mente se guia pelo próprio plano terreno e não pelo espiritual, quando ela não é influenciada pelo espírito. Então, um dos segredos da vida é ficar quieto no seu canto, falar menos, ouvir mais. Se a conversa das pessoas ao redor não está boa, é preciso se interiorizar em si mesmo, sentir intuitivamente, para que as palavras não entrem tanto nos ouvidos. Assim, nós nos privamos de muitos conflitos. Quando queremos tomar parte de todas as conversas, nos envolvemos inutilmente em confusões. E isso gera desgaste, isso gera realmente um esvaziamento, das energias do ser humano. Ele acaba atirando suas energias fora, desperdiçando-as e se enfraquece por causa disso. Então, falar menos e ficar quieto no seu canto em meio aos demais é uma boa estratégia, quando é algo feito de forma natural. Não pode ser algo forçado. Tudo na vida precisa ser natural. Nós não podemos nos impor padrões comportamentais.
através da mente, a mente impondo, não, agora eu preciso fazer isso, aquilo e aquele outro, porque será algo artificial. Tudo precisa brotar de dentro para fora. Quando assim o é, o ser humano ele encontra o seu equilíbrio, que na verdade é o próprio espírito. O próprio espírito é o equilíbrio do ser humano. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!